Olá, meu nome é Bárbara Pessali Marques e eu sou pesquisadora e diretora do Bastidores Dança, Pesquisa e Treinamento, que desenvolve pesquisas nas áreas das ciências da dança e aplica conhecimento por meio de treinamentos práticos e teóricos para bailarinos e professores e profissionais da dança. Hoje eu estou aqui para apresentar parte da nossa pesquisa sobre a influência do ciclo menstrual no desempenho da dança. Existe muito tabu em relação ao ciclo menstrual. Normalmente, quando as meninas ficam menstruadas, por serem ainda muito novas, não sabem lidar com isso. No geral, 54% das mulheres entre 14 e 24 anos não sabem nada ou têm poucas informações sobre menstruação no momento da menarca, que é a primeira menstruação. Existe um tabu e uma estigmatização em relação à menstruação, como se passar por esse processo tão natural fosse errado e comentar sobre o assunto fosse proibido. Além disso, muitos estudos são realizados apenas com participantes do sexo masculino, alegando a influência do ciclo menstrual nas variáveis estudadas. Contudo, não há consenso na literatura sobre como, ou até mesmo se, o ciclo menstrual de fato influencia e em que. Para começar então, o que é menstruação? Menstruação é a descamação das paredes internas do útero quando não há fecundação. Essa descamação faz parte do ciclo reprodutivo da mulher e acontece todo mês. O corpo feminino se prepara para a gravidez e quando essa não ocorre, o endométrio, que é a membrana interna do útero, se desprende. O ciclo menstrual, que é o nome científico dado às alterações fisiológicas que ocorrem nas mulheres férteis, ele acontece decorrente das variações das concentrações sanguíneas dos hormônios femininos, principalmente estrogênio e progesterona, que são os hormônios que nós vamos focar nesse estudo. Os hormônios são mensageiros químicos produzidos e liberados por determinadas glândulas endócrinas que regulam a atividade das células e tecidos dos diversos órgãos do corpo. Portanto, é fundamental para uma boa saúde e uma sensação de bem-estar que esses hormônios estejam sendo secretados adequadamente. A ação dos hormônios acontece quando eles alcançam a corrente sanguínea e chegam na célula-alvo. Então, eles se ligam com os receptores específicos. O estrogênio e a progesterona são hormônios produzidos pelos ovários e o hormônio luteinizante e o folículo estimulante são produzidos pela hipófise, também chamada de glândula pituitária. O ciclo menstrual começa no primeiro dia da menstruação e dura até o primeiro dia da próxima menstruação. O início de uma menstruação é o primeiro dia de aproximadamente 2 dias consecutivos de sangramento, nos quais pelo menos um é mais intenso do que manchas. O ciclo menstrual ele pode ser dividido em 3 fases, que é a folicular, a ovulatória e a lútea. A fase folicular vai da menstruação até a ovulação, ocorrendo aproximadamente 3 a 7 dias após o início do ciclo menstrual. Espera-se que nessa fase os níveis de estrogênio e de progesterona estejam baixos. A ovulação, então, que é a segunda fase, ocorre quando o óvulo ou 2 ovos, no caso de gêmeos fraternos, é liberado por um dos ovários. Em seguida, ocorre a fase lútea, que dura até o início da próxima menstruação, em aproximadamente 7 dias após a ovulação, se o ciclo for regular e com base em uma média de 28 dias. Esse valor de 28 dias vai ser discutido, porque é muito importante a gente falar sobre esse valor, 28. Então, vamos dissecar essa figura para entender o que acontece em cada período do ciclo, tendo como base esse ciclo de 28 dias. Aproximadamente do primeiro ao 4º dia do ciclo, a hipófise libera o hormônio folículo estimulante e o ovário começa a liberar o estrogênio. Como é possível ver no terceiro gráfico, indicado pela linha verde, que é o hormônio folículo estimulante, ele fica elevado nos primeiros 14 dias do ciclo. O hormônio folículo estimulante, ou FSH,
elevado, ele é o que estimula o folículo que reveste o ovócito primário a se desenvolver. Nessa ilustração do primeiro gráfico, nós podemos ver o folículo, que é o envolvimento da cor vermelha ao redor do ovócito, que está sendo representado por esse círculo branco. O amadurecimento do ovócito primário, ele transforma o ovócito em ovócito secundário. E depois ele vira o ovócito terciário, próximo ao 13º, 14º dia do ciclo. Repare que nesse momento o estrogênio, que é a linha amarela no quarto gráfico, ele está chegando ao pico, enquanto que a progesterona, que é a linha roxa também no quarto gráfico, se encontra nos valores mais baixos. A temperatura corporal, que é a linha vermelha no segundo gráfico, ela fica relativamente constante nos primeiros 13 dias do ciclo, que é por volta dos 36 graus. Repare também que o aumento da espessura e inervação do endométrio, que está no quinto gráfico, corresponde ao aumento do estrogênio. No 14º dia, o pico do hormônio luteinizante faz com que a parede do folículo se rompa, liberando o óvulo. É esse período que nós chamamos de ovulação. A temperatura corporal, então, ela aumenta, e os níveis do hormônio luteinizante e do folículo estimulante, eles estão no pico. O estrogênio, contudo, sofre uma baixa abrupta para que esses hormônios aumentem. E apesar da ovulação ser considerada uma fase, ela acontece em apenas um dia. Após a ovulação, não há mais a necessidade do hormônio luteinizante e do folículo estimulante continuarem altos. O óvulo que deixou os ovários, ele se direciona para as tubas, onde poderá haver a fecundação. E para esperar esse momento, os níveis de progesterona começam a aumentar. Os últimos 14 dias após a ovulação são conhecidos como fase lútea, pois o folículo que rompeu começa a se atrofiar e se transformar no corpo lúteo, que estimula a produção de progesterona e de estrogênio. O corpo lúteo que estimulou essa produção de estrogênio e progesterona fazem com que as paredes do útero comecem a se espessar e sejam vascularizadas para que o embrião possa se alocar e desenvolver. Se não houver fecundação, o corpo lúteo regride e forma o corpo albicante. A progesterona e o estrogênio que estavam altos caem abruptamente, o que faz com que o endométrio deixe de ser vascularizado. E é então que o endométrio começa a descamar e precisa ser eliminado, culminando no que conhecemos como a menstruação. Esse, então, é o primeiro dia do próximo ciclo, e aí as coisas acontecem todas novamente. Como usamos como base na figura anterior, é comum dizer que um ciclo menstrual regular ele dura 28 dias. Contudo, é preciso entender o que isso é uma média estatística e não um valor absoluto. Uma mudança no equilíbrio hormonal também é comum, alterando o padrão individual influenciado por esses fatores. Então, estresse, ansiedade, tensão, jet lag e vários outros fatores, eles influenciam na regularidade do ciclo menstrual. Por exemplo, ciclos de mulheres adultas saudáveis variam entre 21 e 35 dias. Então, a média desses dias são os tais dos 28 dias. É possível haver uma variação de 7 a 9 dias entre um ciclo e outro e ainda ser classificado como ciclos regulares. A duração dos ciclos também varia com a idade, por exemplo. Então, mulheres dos 25 aos 35 anos aproximam-se mais desses intervalos de 28 a 35 dias.
Em adolescentes, a variação pode ser de até 21 a 45 dias. E os ciclos eles voltam a variar mais quando a mulher se aproxima novamente da menopausa. Em um estudo analisando 30 anos de dados direcionados ao estudo das características temporais do ciclo menstrual humano, concluiu-se então que esses 28 dias que se acredita que o ciclo menstrual em uma mulher precisa ser melhor explicado. De fato, é esperado mais variações e variações substanciais entre os ciclos de cada mulher e também comparando mulher com mulher. Cada mulher tem a sua tendência central e variações que mudam de acordo com a idade. A variação em oposição à regularidade, que é a regra do ciclo menstrual. Mas o que isso tem a ver com a dança? A questão é que a variação da concentração hormonal dos hormônios femininos também afetam órgãos que podem não estar diretamente relacionados ao sistema reprodutor. É o que consideramos de ações secundárias. Então, nessa tabela, nós temos quem produz o hormônio, as ações primárias e as ações secundárias do estrogênio e da progesterona. Então, vamos falar um pouquinho das ações secundárias do estrogênio. Pode haver uma diminuição no nível da produção da serotonina, que é um neurotransmissor relacionado às qualidades de melhoria de humor, bem como a influência no apetite, sono, desejo sexual e memória. Diminui também a percepção da dor, aumenta a síntese e a função dos neurotransmissores que afetam o sono, humor, memória, libido e fatores cognitivos, preserva a massa óssea, aumenta a lipoproteína de alta densidade, preserva a elasticidade e hidratação da pele, dilata os vasos sanguíneos e previne a placa bacteriana, a formação da placa bacteriana nas paredes dos vasos sanguíneos. Agora, ações secundárias da progesterona, por exemplo. A progesterona se liga a certos receptores cerebrais para exercer um efeito calmante e sedativo. Melhora o sono, protege contra convulsões, tem efeito diurético, aumenta a sensibilidade à insulina e a função dos hormônios tireoidanos, aumenta a produção óssea, bloqueia a formação de placas nos vasos sanguíneos e diminui níveis de triglicerídeos. Aumenta a libido e contribui para o uso eficiente da gordura como fonte de energia. Mais diretamente ainda com o nosso desempenho na dança, receptores de estrogênio e progesterona foram encontrados nos tecidos conjuntivos e no músculo esquelético, afetando diretamente as características da unidade músculo-tendão ao longo das fases do ciclo menstrual. A presença de níveis aumentados de estrogênio foi vista como diminuidor da rigidez muscular e da progesterona como aumentando a rigidez muscular, de forma a impactar a velocidade de encurtamento muscular, o grau de penação da fibra muscular em repouso e durante a contração, afetando, então, a capacidade de produção de força. Estudos em saltos demonstraram que a rigidez mecânica seria benéfica para saltar mais alto. Já relacionada à flexibilidade, a rigidez está associada à resistência ao alongamento, bem como à capacidade de absorver energia potencial elástica. Desta forma, o bailarino mais rígido consegue pular mais alto, mas ao mesmo tempo essa rigidez pode interferir em sua flexibilidade ativa, uma vez que está associada à resistência ao alongamento. Por outro lado, o dançarino que está menos rígido consegue atingir maior amplitude de movimento com o mesmo torque aplicado. Porém, pode pular mais baixo, pois seu músculo é capaz de armazenar menos energia potencial elástica. Os níveis hormonais circulantes de estrogênio e ou progesterona podem afetar a rigidez muscular. O aumento da frouxidão articular, ou seja, músculos menos rígidos, é exacerbado na ovulação. A rigidez muscular é reduzida, ou seja, o músculo fica mais complacente, o que permitiria maior deformação do tendão para as mesmas forças aplicadas. Um estudo da Onambelli e colaboradores 2006 corroborou essa suposição
e viu que a maior frouxidão articular foi encontrada em populações com maior níveis de lesões no ligamento cruzado anterior. Essa frouxidão, durante a fase da ovulação, ela pode afetar a função articular dinâmica devido às diminuições correspondentes na pré-ativação dos músculos para preparar a articulação para a aplicação das forças externas e também no controle da posição articular no espaço. O estrogênio endógeno ou exógeno, quando há a ingestão de contraceptivos, por exemplo, pode afetar os riscos de lesão, modificando a composição estrutural dos ligamentos e tendões, fazendo com que haja uma alteração nas propriedades mecânicas. Uma taxa de síntese de colágeno no tendão mais baixa, por exemplo, e a renovação geral do colágeno no tendão também mais baixa, podem aumentar a possibilidade de introduções de ligações cruzadas de colágeno intra e intermoleculares. E dessa forma, a rigidez no tendão estaria aumentada, o que poderia contribuir com a resistência contra rupturas. Corroborando com o fato do estrogênio causar uma frouxidão articular no tendão, Zazulak e colaboradores e outros estudos analisaram um ciclo menstrual completo, encontrando um aumento do nível de lesão no ligamento cruzado anterior na fase pré-ovulatória, na fase folicular inicial ou próxima à ovulação, que são quando os níveis de estrogênio estão mais altos que em outras fases. Os autores também encontraram maior flacidez do joelho nos dias 10 a 14, em comparação com os dias 15 a 28 do ciclo menstrual. Os dias 1 a 9 exibiram os maiores valores de rigidez do joelho, que são quando os níveis de estrogênios estão baixos. Acredita-se que a unidade músculo-tendão mais rígida aumentaria a taxa de desenvolvimento de força e o que ajudaria em eventos que requerem produção máxima de força em períodos de tempo muito curtos, que são os casos de saltos. Se os hormônios do ciclo menstrual podem afetar a rigidez e a rigidez pode afetar a flexibilidade e as capacidades de salto, é importante saber em que fase as bailarinas e atletas se encontram para que treinamentos adequados sejam planejados, mas também para que haja o controle das expectativas de desempenho que seriam monitoradas por esse autoconhecimento. No meu doutorado, eu encontrei uma correlação negativa entre a progesterona e a flexibilidade e uma correlação também negativa entre o estrogênio e as variáveis de salto. Então, esses resultados eles estão de acordo com o papel que os hormônios estão sugeridos para desempenhar na literatura. Na verdade, o estrogênio e a relaxina, que é um outro hormônio feminino liberado principalmente durante a gravidez, foram ambos associados ao aumento da complacência da unidade músculo-tendão, enquanto que a progesterona, por outro lado, foi associada ao aumento da rigidez muscular. Curiosamente, a relaxina foi correlacionada com ainda mais variáveis do que o estrogênio ou a progesterona, e foi o único hormônio que apresentou uma diferença significativa na variação entre as fases ovulação folicular e lútea folicular, destacando o importante papel da relaxina na frouxidão da unidade músculo-tendão, mesmo que a mulher não esteja no período da gravidez. Perto da ovulação, quando há o pico do estrogênio, seria o momento ideal para alongar devido à diminuição da rigidez muscular. Lembrando também que os estudos comprovam que pessoas menos rígidas têm um maior aumento da flexibilidade do que pessoas mais rígidas, mas, ao mesmo tempo, não seria o momento ideal para treinar saltos. Por esse aumento da complacência, significa que os tendões podem não suportar o impacto do retorno de um salto, por exemplo. Lembrando também que os músculos mais rígidos conseguem acumular mais energia potencial elástica, que seria utilizado para saltos. O mesmo raciocínio, porém ao oposto, poderia ser feito no período em que a progesterona está no pico. Durante essa fase, a fase luteal, onde seria vantajoso treinar os saltos e evitar treinamentos de flexibilidade.
Contudo, isso não significa que esses movimentos não possam ser realizados nas outras fases do ciclo menstrual. E sim que devemos ter a consciência do que está acontecendo no nosso corpo para respeitar os limites e não se cobrar tanto caso haja uma variação na performance em determinados movimentos durante o meu mês. Já foi visto que bailarinas apresentam variações na performance durante o mês, enquanto que é raro notar variações tão grandes em bailarinos. Mas estudos ainda precisam ser feitos para avaliar o impacto da influência da alteração hormonal no salto e na flexibilidade e a consequência no desempenho das bailarinas e das atletas. Contudo, a finalização dessa apresentação com um relato sobre as experiências vivenciadas durante o ciclo menstrual frisam a importância de se continuar pesquisando nessa área, não só para a melhora do desempenho, mas também para proporcionar uma vida com mais qualidade para as mulheres. Então, eu vou ler um relato aqui agora e eu gostaria de saber depois quem se identifica com esse relato. Não só as mulheres se identificarem, mas também os homens identificarem as mães, amigas, irmãs e colegas de trabalho. Ou alunas também, né? Durante a fase folicular, por exemplo, quando um ciclo termina e o outro começa, marcado pelo primeiro dia de sangramento, assim que ficamos menstruadas, os níveis energéticos caem e você se sente mais cansada que o normal, mesmo após uma boa noite de sono, ou bate aquela vontade de ficar em casa. Durante a menstruação, seu útero dá uma dilatada que pode pressionar a sua coluna o suficiente para dar dor no ciático. É também por essa pressão e peso que muita grávida tem dor no ciático. As cólicas são estimuladas. Nessa fase, e a glândula pituitária ou hipófise secreta o hormônio folículo estimulante, que estimula os folículos dentro dos ovários a amadurecerem. Esses folículos contêm os óvulos. Alguns dias depois da menstruação acabar, de repente, você fica energizada. Isso acontece pelo aumento da concentração de estrogênio e testosterona. Seu humor fica uma maravilha e você fica com o cérebro afiado. O estrogênio alto, pré-ovulação, é o que deixa a mulher linda, com pele boa, radiante, bom humor. É a melhor fase do mês para lidar com tudo que é chato, porque a serotonina está bombando e tudo fica mais fácil e melhor. Dá até vontade de tomar aqueles riscos na vida. Você se sente extrovertida e nem olha mais para a comida como há alguns dias, pois o estrogênio suppressa o apetite. Nessa fase, nada te detém. Alguns dias depois, o óvulo é liberado e você se sente no auge. Se sente mais bonita e confiante. É até mais fácil verbalizar os sentimentos e pensamentos. Tem mulheres que sentem dor no ovário durante a ovulação, no dia em que o óvulo sai do ovário mesmo, mas muitas não. Mas aí, mais ou menos 2 dias depois, parece que o mundo caiu. Mas, na verdade, quem caiu foram os níveis de estrogênio e testosterona, enquanto a progesterona aumenta rapidamente. Aquela pessoa extrovertida dá lugar a uma pessoa mais introvertida, que fica no seu cantinho, fazendo as suas coisinhas na sua casinha. A progesterona é o hormônio que te prepara para a gravidez. Ele aumenta depois da ovulação porque seu corpo está ali esperando para fecundar. Ela que causa retenção de líquido, deixa a mulher mais quieta, inerte e com menos libido. Tudo biologicamente feito para esperar o bebê. Apesar da progesterona ser um hormônio ansiolítico e te acalmar, sua permanência elevada nos dias posteriores pode trazer muitas dificuldades, incluindo os tais dos sintomas pré-menstruais, como dor de cabeça, mau humor e inchaço devido à retenção de líquidos provocada pela aldosterona no sistema renal, que foi ativada pela progesterona. Quando o óvulo não fecunda, a progesterona e o estrogênio caem. Isso que faz a TPM ser o caos emocional. Dadas as proporções, é o que ocorre com a grávida quando o bebê nasce, já que na gravidez ambos os hormônios continuam altos. A queda drástica desses hormônios é o que também causa depressão pós-parto. A baixa de estrogênio abaixa também os níveis de serotonina, trazendo um pouco de tristeza e podendo até aumentar os quadros depressivos. Aí dá aquela vontade de comer.
porque os carboidratos e as comidas doces são cheias de açúcar que estimula a produção de serotonina para tentar trazer aquele prazer que foi embora. É o jeitinho que o corpo encontrou para tentar voltar ao equilíbrio. Na TPM não é o momento de tomar decisões, de colocar em situações desagradáveis, hormonalmente falando. A baixa de serotonina, que é péssima, faz com que qualquer situação ruim acabe ficando horrível. Daí a menstruação chega e começa tudo de novo. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham se identificado com o relato final e eu espero que vocês tenham entendido as possíveis influências da variação hormonal do ciclo menstrual no desempenho da dança. Estarei pronta para responder qualquer pergunta e para poder discutir sobre esses assuntos, ok? Muito obrigada!